Então, a água, para quem está começando, duas formas importantes, né? Prestem bem atenção nisso. Você pode filtrar a sua água, dê uma checada aí na sua região, né? Como é que é a água, aí se é uma água boa, se é uma água que não tem aquele sabor metálico, né? A gente sabe que em algumas regiões do Brasil a água não é tão bem tratada, não é tão boa assim, né? Mas você pode comprar um filtro cervejeiro, certo? E filtrar essa água, correto? E ela vai ficar uma água boa para você fazer a tua cerveja, tá? Então, o primeiro ponto da água é esse. Segundo, o que é mais utilizado pelos cervejeiros novatos, né? Eu tenho aqui, eu acho que uma garrafa, água mineral, né? Ó, água mineral. Então, qualquer tipo de água mineral que você usar, você vai fazer uma cerveja muito boa, independente do estilo de cerveja que você fazer. Mas, para quem está começando, a gente sempre orienta a fazer uma cerveja mais leve, mais simples de fazer, né? Uma ale sempre, né? Já vou falar o que é ale, uma cerveja ale, mais simples, né? Certo? E a água mineral é uma água que você pode usar para qualquer estilo de cerveja que você fazer, né? Lógico, tem lá cada tipo de cerveja, cada estilo tem a sua correção de água própria, né? Para cada estilo de cerveja. Mas nós cervejeiros caseiros e os novatos, nós não precisamos ficar se atendo a essa especificidade. Isso daí já é uma coisa muito específica, né? Ela influencia, sim, influencia um pouco, sim, no aroma, no sabor, na textura da cerveja, dependendo da água, né? Aí fala-se em água mole, água média, água dura, não vamos entrar nesse detalhe da questão, porque para quem está começando não precisa saber nada disso, né? Não precisa se ater a isso, mas sim a água, né? A água mineral. A água mineral é uma água muito, geralmente, ela tem um pH bom, né? Geralmente entre 6 e 7, 6,5 e 7, né? O pH da água mineral. Então, é uma água muito boa, né? Então, falando de pH, que você, cervejeiro novato, não precisa entrar nessa questão de pH, né? Mas sempre a água ela traz ali todas as informações de sais e o pH, geralmente também, né? Escrito na garrafa. Então, é muito fácil isso. Então, depois que você entender um pouquinho de cerveja, você vai saber que pH utilizar para a tua cerveja. Mas no início, qualquer água que tu usar, mineral ou da rede, filtrada, né? Filtrada ela tem que ser, porque não pode ter o cloro é um inimigo da cerveja, né? Dá sabor muito ruim na cerveja, por isso que tem que ser filtrado para tirar o cloro, né? Certo? Então, a água mineral, ela para quem está começando, não precisa outra coisa, né? Se você vai fazer lá uma produção de 10 litros de cerveja, com uma bombona de 20 litros, você faz e ainda sobra um pouco de água, né? A sua cerveja numa boa. Então, água mineral, para quem está começando com pequenas quantidades de cerveja, de 10 a 20 litros, tranquilo, né? Certo? Você é barato também. Então, a água mineral e a água da rede você pode usar sabendo, né? Fazer a água da rede, como eu disse, sabendo fazer o tratamento ali, ou você filtra, ou você ferve, né? Certo? A água antes de você usar, certo? Porque a fervura, o que que ela faz? Ela volatiliza todo o cloro da água, né? Ela elimina o cloro da água. Passou de 80 graus, começou a sair aquela, digamos, a evaporar, o cloro é eliminado, certo? Para quem não tem filtro e quer usar a água caseira, dá para usar a água da torneira, mas aí tem que ferver a água, ou passar dos 80 graus. Às vezes nem precisa ferver, né? Certo? Passou dos 80, ela já começa a
a volatilizar bastante, né, e elimina completamente o cloro da água, que é o principal agente que não pode estar, né, quando você for fazer a cerveja, não pode ter o cloro. Outra coisa também, eu sei que tem muita gente aí, eu tenho um amigo meu, que ele mora num sítio e tem nascente de água, né, no sítio. Ele faz cerveja direto com água da nascente, né, certo? Então, eu digo água da nascente, né? A água está ali nascendo naquele lugar, você vai lá e coleta aquela água, pode fazer a cerveja direto, sem filtrar. Porque ali a água está límpida, está pura, né? Correto? Então você pode usar água de nascente também, se aí na sua residência você tem, ou você mora, ou você tem um sítio, enfim, que tem nascentes, certo? Ou água corrente de pedra, principalmente, né? Se tem água corrente, você pode captar essa água, mas aí sim você tem que passar ou pelo filtro ou ferver também, porque aí tem coliformes fecais, né? Geralmente os animais acabam jogando os seus detritos dentro da água, né? Correto? Os animais acabam ficando muito próximos, né, a essas águas correntes. Então, sempre é bom a gente ferver ou filtrar, né? Se tiver um filtro cervejeiro bom, também dá para utilizar essa água corrente, né? Água de nascente você pode pegar direto, certo? Sem problema nenhum. Vai fazer uma cerveja muito boa. Aqui em Joinville eu já fiz cerveja com uma água da nascente do rio Cachoeira. Se tiver alguém vendo aí, vai pensar assim, pô, mas o rio Cachoeira é um rio poluído. Mas eu estou falando da nascente do rio Cachoeira, onde a água é pura, puríssima. Inclusive eu tenho até um vídeo, eu vou mostrar qualquer hora para vocês. Então, pegou água de nascente, não tem problema nenhum. Então a água está resolvido, né? Certo? Um dos elementos principais da cerveja,